Olá pessoal, aqui é o projeto Estuda E do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Eu me chamo Maroni Beckman e vamos dar continuidade às nossas aulas sobre geometria, né? Já falamos de polígonos, já área de polígonos e ainda vamos estudar um pouco de área. Só que duas situações específicas, né? Quando você tem uma área que você não conhece a figura que compõe essa área, né? A gente vai fazer um cálculo de área por composição e também regiões vazadas, onde você quer calcular um espaço que está delimitado entre uma figura e outra, né? Então a gente vai ver na aula de hoje essas duas situações específicas, como a gente deve efetuar esse cálculo, né? Porque na realidade você pode ter uma região que é formado por várias figuras, né? Não somente uma. Tá? Posso ter uma figura que pode ter um triângulo com um quadrado, pode ter várias figuras. Então, como é que eu calculo uma área nesse tipo de sentido? Ou quando eu quero calcular um espaço que está entre uma figura e outra. Tá? Então, são essas as situações que a gente vai se deparar aqui na aula de hoje. Beleza? Então, vamos lá. Área por composição. Como calcular a área de uma região mista, né? Quando eu falo de região mista, eu estou falando de uma figura composta por várias outras figuras, tá? Então, para calcularmos uma área delimitada por uma região não convencional, ou seja, por uma figura não conhecida, podemos dividi-la em figuras em polígonos conhecidos, tá? E somar suas partes, tá? Olha só. Veja bem, botei aqui uma situação. Olha essa figura. Você observa, não, professor, mas que figura é essa? Ela é uma figura que tem vários lados, né? Não é uma figura regular. Mas se você olhar com calma, né? Você observa que essa figura ela é formada por várias outras figuras conhecidas. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai decompor, fazer uma composição dessa figura em outras. Tá? Então você vai, por exemplo, vou pegar aqui, ó. A gente observa que eu tenho aqui, ó, formar uma figura aqui, ó, tá? Vou só uma outra figura bem aqui, ó. Veja só. Então veja que agora você tem várias figuras aí conhecidas. Olha só, eu tenho aqui, vou chamar de área 1, que aí no caso é um trapézio, né? É um trapézio. Você tem aqui uma área, eu vou chamar de área 2, né? E vou chamar essa aqui, que nós vamos chamar de área 3, que é um triângulo, certo? Então perceba que a gente fez o quê? A gente fez uma composição de várias figuras. Então se eu calcular a área, vou chamar essa área aqui de S, tá? S para a gente vai ser área, você vai calcular, somar a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Pronto. O somatório dessas três áreas vão formar essa região. Então, quando eu falo de fazer uma composição, é nesse sentido. Você vai fragmentar aquela região em várias figuras que você conhece, já que ela, por inteiro, não é uma figura convencional. Beleza? Olha só. Vou colocar aqui uma situação. Um exercício. Tá? Marco deseja trocar o piso do seu terraço. Para isso, precisa saber quantos metros quadrados de lajota serão necessários para comprar. Observe os desenhos que Marcos fez do seu terraço e as medidas, e ajude Marcos a calcular a quantidade exata de lajota que ele vai precisar para revestir o seu terraço. Ó, então veja só, turma. Então essa aqui, ó, é a região que Marcos tem. Tá? Então você percebe que você tem um quadrado, né? Você tem um retângulo, você tem um triângulo. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de área 1, né? Vou chamar isso aqui de área 2, e vou chamar isso aqui de área 3, certo? E eu vou calcular cada uma das áreas separadamente, ó. Vou calcular a área 1. A área 1 é um quadrado, não é isso? Como é que se calcula de um quadrado? O lado é elevado à segunda potência. Tá? Então você tem uma área que é um lado que é 6, você tem 6 ao quadrado. Então nós temos aqui que uma área de 36 metros quadrados, certo?
Bom, a minha área 2, ele é um retângulo, não é isso? Um retângulo você faz multiplicando a base pela altura, né? Você tem 8 metros de base e você tem 2 metros de altura, fazendo aqui 16 metros quadrados de área, beleza? E aí você tem uma área 3. Área 3, no caso, é um triângulo, né, turma? Então, a base vezes a altura dividido por 2. Área de um triângulo. A nossa base mede 3. A nossa altura, que é desse ponto para esse, turma, ele mede 6, porque esse pedacinho mede 2, né, turma? Somando 2 com 4 vai dar 6. Dividido por 2. Certo? Teremos, então, 18 dividido por 2 dá 9 metros quadrados de área 3. Tá? Bom, mas eu quero a área total, né? Precisa calcular uma área da região inteira. Então, essa área total, você vai somar as 3 áreas. Ou seja, o 36, que é a área do quadrado, somado com o 16, que é a área do retângulo, somado com 9, que é a área do triângulo. Tá? Então, vamos fazer essa conta. 36 com 16 dá 52, né? 52 com 9 vai dar 61. Tá? Vamos fazer a continha, porque de cabeça a gente pode errar. 36 somado com 16 somado com 9. Então aqui vai dar 12 com 9, 21, fica 1 bom, 2. Aí teremos aqui 61 metros quadrados de área. Pronto. Calculei a área da região inteira, turminha, beleza? Então, quando você tem uma figura dessa composta por várias outras, você faz esse procedimento, beleza? Outra situação, turma, que a gente pode se deparar, né? Muito comum, provas do Enem, prova da UIMA, né? Chama de regiões vazadas, né? Ó, em caso de regiões vazadas, devemos calcular a área total da figura, como se fosse todo o espaço, e subtrairmos da área da figura interna. Com isso, encontraremos apenas o espaço que fica entre uma figura e outra. Tá? Então, veja só, turma, o que eu estou falando aqui? Como uma situação dessa, você tem um retângulo, né? E dentro desse retângulo, você tem um triângulo. Não é isso? E eu quero apenas essa parte que está em cinza, né? Essa região que está em cinza na figura. Eu quero só esse espaço. Tá? Então, como é que eu devo calcular essa área aqui, que eu vou chamar de S? Ora, turma, nesse caso, você vai fazer uma subtração, tá? Você vai calcular a área do retângulo, né, todo, quando você calcula a área do retângulo, você inclui a área do retângulo, do triângulo, só que você vai retirar o triângulo. E retirar, na matemática, é o quê? É uma subtração, você vai subtrair, tá? Então, essa área S, dessa região, vai ser igual à área do retângulo, né, menos a área do triângulo. Tá? Você vai fazer uma subtração toda vez que você for precisar calcular a área entre uma figura e outra. Tá? Você vai subtrair, você vai retirar aquele pedaço ali. Beleza? Então, vamos ver aqui uma questão. Patrícia deseja colocar papel de parede em uma das paredes do seu quarto. Mas para isso, precisa medir a área que irá revestir. Sabendo que a parede escolhida é a que possui uma janela. Portanto, não será revestido na parte da janela. Observando o desenho feito por Patrícia, calcule quantos metros quadrados de papel ela irá precisar. Olha só, olha a situação, uma situação bem comum, turma. Olha só, vamos supor que esse desenho mostra aí a parede em que Patrícia deseja revestir, né? Então, ela quer colocar um papel de preto. Lógico, você tem uma janela e, obviamente, não vai papel de parede na janela, né, turma? Então, ela quer comprar certinho, aquela quantidade, né? Para não gastar mais do que o necessário. Então, você tem uma situação de área de região vazada.
né? Então, a área que ela vai revestir, vou chamar de S, né? Vai ser igual a quem? Vai ser a área desse retângulo maior, chamar de Rzão, tá? O retângulo todo, né? Todo, incluindo a área da janela, menos essa área aqui que eu vou chamar a Rzinho, essa região da janela. Eu vou subtrair esse espaço, turma, porque esse espaço não vai receber papel de parede. Então, eu vou chamar de ARzinho. Beleza? Como se trata de um retângulo, né? A gente sabe que a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, é 6 vezes 3, 18 metros quadrados. Beleza? 18 metros quadrados. É a parede toda. A região que ela quer tirar, que é da janela, chamar de ARzinho, é igual a 3 vezes 1. Ou seja, temos 3 metros quadrados de região que não vai receber o papel de parede. Ora, turma, veja como agora ficou bem tranquilo, né? Então, essa área aqui vai ser igual a 18 menos 3. Então, você vai ter uma área de 15 metros quadrados. Isso que ela vai precisar de papel de parede. Certo? Veja que é uma situação tão do nosso dia a dia, né, galera? A gente chega, pode se deparar com uma situação dessa em casa, né? Senão você pode gastar, se tivesse uma porta, além dessa janela tiver uma porta, então você teria que tirar também a região da porta, certo? E aí você calcula apenas aquele entorno, né? Entre uma figura e outra. Beleza, turminha? Olha só, mais uma questão aqui envolvendo composição de figura. Uma catedral, a fachada, tem o formato de um triângulo equilátero e um portão inscrito com o formato de um retângulo. Sabe-se que será colocado um revestimento que custa R$ 120 um metro quadrado. Observando as medidas da figura, calcule o custo para fazer tal serviço. Use raiz de 3 igual a 1,7. Então, vamos ver, pessoal, aqui a situação. Nós temos aí uma catedral, tem o formato de um triângulo equilátero, só que tem uma porta bastante grande, né? E ele quer colocar um revestimento na fachada. Obviamente, não vai haver revestimento na porta, tá? Então, ele quer somente essa área aí que está em laranja, somente esse espaço, tá? Então, você vai calcular a área que ele quer, vou chamar aqui de A ou de S, tanto faz. Vai ser a área do triângulo equilátero, né? Menos a área do portão, que é a área do retângulo, não é isso? Tá? Depois a gente vai multiplicar para a gente ver o custo. Eu tenho que saber quanto é que ele vai calcular, vai precisar, né? Com a área que ele vai revestir. Turma, a área de um triângulo equilátero, ele é dado pela fórmula L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Essa é a fórmula de calcular a área de um triângulo equilátero. Meu lado mede 8. Então, você vai ter 8 ao quadrado, multiplicado, ele pediu na questão para a gente substituir a raiz de 3 por 1,7. Eu vou colocar aqui 1,7 no lugar da raiz de 3. Isso aqui dividido por 4, certo? Então, teremos aqui 64 vezes 1,7 dividido por 4. Certo? Então, quer dizer que a área desse triângulo, turma, será 64 dividido por 4 dá 16, né? Multiplicado por 1,7. Vamos fazer essa continha aqui do lado? Quanto é 16 multiplicado por 1,7? 6 vezes 7 dá 42. Fica 2 são 4. Uma vez 7, 7. 7 com 4 dá 11. 6 vezes 1, 6. Vezes 1. Então, nós temos 2, 7, 2 e uma casa após a vírgula, tá? Então, nós temos uma área aí, turma, de 27,2 metros quadrados. Beleza. Essa se fosse toda a fachada. Mas nós temos que retirar a área do retângulo, né, turma? Então, a área do retângulo é base vezes a altura, né? Nós sabemos. A base é 6, a altura é 3,
você tem 18 metros quadrados. Certinho? Então, quer dizer, turma, para a área que ele vai precisar revestir, vai ser 27,2 menos o 18, né? Vamos fazer essa continha também aqui, para ver quanto é que dá. Vou pagar essa continha para fazer a outra. Certo? Então, 27,2 menos 18,0, né? Vírgula embaixo de vírgula, né? No decimal. Então, aqui vai dar 2, não é isso? Nós temos 7 é menor, fica 17, tira 8, 9. E aqui fica 9,2. 9,2 metros quadrados. Beleza, turminha? Só que ele quer saber o custo, né? Para finalizar, nós pegaremos esse 9,2 e vamos multiplicar por 120. Não é isso? Então vamos fazer mais uma continha aqui para saber quanto é que dá essa multiplicação. Então, vou multiplicar só por 12, né? Depois eu coloco um 0. Então, dá 4, dá 2, 18 vai 1, uma vez 9, 9 com 10, 4, 10 vai 1, dá 1.024, né? Ficou meio, R$1.104 o valor do custo. Beleza? Beleza, galera? Então nós vimos hoje a questão da composição de figuras, né? Como é que a gente faz cálculo de figuras vazadas ou cálculo de figuras que você tem que fazer uma composição com elas. Beleza? Então até a próxima aula.